Então, convido já o vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, o líder Flávio Werneck Meneghelli, e o Hugo Melo Filho, presidente da Associação Latina de Juízes do Trabalho. Dr. Flávio Werneck Meneghelli e, em seguida, Dr. Hugo Melo Filho. Senador Paulo Paim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. É terça da semana que vem, não é amanhã. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. Como o senhor bem sabe, eu também estou presidente dos Sindicatos Policiais Federais e vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Que a gente pode falar, só abrindo parênteses, fechando rapidamente parênteses sobre a Operação Carne Fraca, é que o trabalho feito pelos investigadores, pelos agentes, escrivães, papiloscopistas, as pessoas que realmente fizeram esse aprofundamento da investigação, eles chegaram a uma situação de corrupção de alguns fiscais com algumas empresas, que chega em torno de 2,5% a 3% por enquanto do número total de empresas e frigoríficos específicos que manipulam esse tipo de carne, de proteína, né? Então que não há por que, por enquanto, se macular toda uma produção por conta de 3% a 4%. O que a gente tem que tomar cuidado é com a manipulação das informações, e o que a gente pode garantir é que as investigações dos agentes escrivães e papiloscopistas foi uma investigação técnica, uma investigação em cima de um problema de corrupção que existia em alguns fiscais e algumas empresas e alguns frigoríficos. Então, a princípio é isso. Eu me comprometo até a trazer maiores informações acerca desse problema e acerca dessa operação. Já está convocado para a próxima terça-feira da semana que vem, 9 horas, aqui. Nós vamos convidar a todos e que todos esclareçam, né? Perfeitamente. Mas que vendiam carne podre, vendiam. Lógico. E nós queremos saber quem vendia, por quem vendia, quais as empresas, enfim, quem estava faturando nisso. Claro que eu tenho a mesma preocupação que você tem, e alguns produtores que até me ligaram, que trabalham nessa área, o que eles não querem é que dê a impressão para o mundo que no Brasil todo é carne podre. 100%. Esses dados que você colocou foram importantes, mas nós não podemos permitir, porque pega mal no cenário nacional e internacional. A história do leite e agora da carne. E só o risco de você ter consumido algum desse produto contaminado já deixa realmente todo mundo tem família, todo mundo se preocupa com a própria saúde, todo mundo fica apavorado com uma situação como essa. Agora vai começar a ter o tempo sobre o tema de hoje. Vamos lá. Senador Paim, doutor Hugo Melo Filho, nós temos uma preocupação muito grande quanto à reforma trabalhista e à reforma da Previdência, nós da Central dos Sindicatos Brasileiros. E já vou deixar claro aqui que eu vou fazer uma abordagem complementar à abordagem que já foi feita aqui por todos os demais palestrantes. Por isso, é muito ruim ficar para o final, né, Berna? Que a gente acaba tentando não ser repetitivo. E as palestras até agora que falaram e pontuaram muito bem o absurdo da reforma trabalhista e o absurdo da reforma previdenciária. Então já vou deixar bem claro que a Central dos Sindicatos Brasileiros se posiciona totalmente contrária às reformas já apresentadas. Nós entendemos que há uma involução e não uma evolução em ambas as reformas, que são o foco do debate hoje. Mas para tentar complementar um pouquinho tudo que já foi dito, eu gostaria de falar um pouquinho acerca da parte mais financeira, contábil, focar na arrecadação, né? Principalmente da reforma previdenciária. Nós temos problemas, ou nós temos grandes desonerações previdenciárias nesse país, né? Onde e quando nós vamos trabalhar com estatística e com provas de que essas desonerações são realmente vantajosas para a população brasileira? Ao que tudo indica, essas desonerações foram desonerações com troca de favores, né? Então nós temos que trabalhar essas desonerações para melhorar a arrecadação da nossa Previdência. Nós temos um problema sério, senador, que diz respeito, eu vou usar o termo do Código Penal, apropriação indébita previdenciária. Grandes empresas, grandes conglomerados ficam com o dinheiro da Previdência, são os maiores devedores da Previdência. E aí, fazendo mal um comparativo,
quando qualquer um dos senhores e senhoras que estão nos assistindo ou estão aqui presentes tem um débito, rapidamente fazem um bacen-jude e tomam o dinheiro da tua conta. E se necessário for, nós somos conduzidos a uma reclusão, uma prisão civil, a depender do débito ao qual a pessoa está imputada. Por que não existe isso dentro da apropriação indébita previdenciária? Porque os gerentes, os proprietários das empresas também não sofrem rapidamente o mesmo esbulho. Qual a dificuldade em se pegar um grande banco e se fazer a tomada dos valores aos quais ele está devendo para a Previdência? De uma grande empresa. Por que 20 anos na Justiça, enquanto o trabalhador rapidamente fazem um bacen-jude e tomam dinheiro do salário dele, na conta, diretamente? Então, nós temos que resolver o problema. E outra coisa também importante, a partir do momento da apropriação indébita previdenciária, que se chega à cobrança direta, o pessoal vai lá, faz um parcelamento, paga a primeira parcela e o crime é suspenso. E não paga mais as outras parcelas. Aí 2, 3 anos retomam o processo. Não, dali a alguns anos, fazem outro chamado refis, ele continua... Exatamente, e continua a não pagar, a não depositar. Então nós temos que mudar essa legislação extremamente benevolente para que esses aportes e recursos financeiros entrem na conta da nossa Previdência. A DRU, eu não preciso falar muito, já foi falado aqui, mas a DRU está gerando 30% de desvinculação das receitas. E eu gostaria de entrar num tema extremamente polêmico, que é o porquê não buscar novos financiamentos. Porque nós já debatemos aqui, temos técnicos que vão debater aqui, o pessoal do DIEESE e Anfip, mais tecnicamente, se há ou se não há, qual rombo existe, qual rombo não existe, o que é verdade, o que não é verdade, em matéria contábil, em matéria do que... Eles vêm todos amanhã aqui, porque amanhã é só sobre Previdência. Hoje é trabalhista e com um toquezinho na Previdência. Então não vou entrar no mérito desses cálculos, porque vão ter pessoas muito mais gabaritadas e capacitadas para falar. Mas eu vou querer entrar no mérito dos novos financiamentos, porque ao invés de punir o trabalhador, não se buscam novos financiamentos. E aí você tem, vou citar a Berna aqui de novo, o agro, que é pop e que paga muito pouco a Previdência, ou quase nada a Previdência. O agro que não é pop, que põe a comida na nossa mesa, ele contribui. Mas o agro que é pop, ele contribui muito pouco ou quase nada para a Previdência por conta das desonerações e das legislações hoje existentes. Será que não poderiam dar a sua contribuição, já que está sendo exigida contribuição de toda a classe trabalhadora brasileira? O governo vem se autodenominando reformista. E dentre as reformas apresentadas está a liberação do jogo. E aqui eu vou abrir parênteses e fechar parênteses. Não estou me colocando a favor da liberação dos jogos no Brasil. Até porque o modelo que vem sendo aplicado no projeto de lei que está na Câmara, senador, é um modelo muito complicado, é um modelo parecido com o modelo colombiano e boliviano, que libera por número de habitantes, etc., ao invés de copiar algo que possa vir a funcionar como se fosse um polo com os 3 piores IDHs do país, liberar jogo só ali, como na Zona Franca de Manaus. E aí eu até poderia pensar em algo para dar apoiamento. Da forma como está é muito complicado. Mas o fato é que o governo apresenta como uma das reformas o PL de liberação dos jogos. Por que esse dinheiro não é feito como nos Estados Unidos? Esse dinheiro, 70%, 80% não joga para dentro da Previdência? E com os outros 15%, 20%, eu te garanto que nós teríamos uma meca de jogos nos 3 piores IDHs do país, se assim o fizessem. Mas não é esse o projeto. Então, seria um novo busca de financiamento. E, por fim, eu não preciso nem falar nada. Nós temos um neocolonialismo. O neocolonialismo passa pelos bancos, pelos rentistas. Essa é a nova colonização, o novo colonialismo no mundo inteiro. E nós pagamos mais de 43% em juro para banco.
E os bancos, quanto maior a crise, maior a renda, maior o lucro. Por que não taxar os bancos, o rendimento, os rentistas? Isso não traz produção nenhuma, nem para trabalhador, nem para produtividade no país. Por que não trabalhar algo nesse sentido e colocar para dentro da Previdência brasileira e não punir a ponta o trabalhador? Por fim, para terminar esse discurso sobre a aposentadoria, eu queria citar alguns pontos específicos. Ponto das mulheres, eu não vou nem entrar no mérito. Acho que vou usar o termo que eu escutei na última audiência pública sobre a Previdência. Tem gente que deve ter nascido de chocadeira para fazer um comparativo entre homens e mulheres, não reconhecer dupla ou tripla jornada. E aí, na última audiência pública a qual eu fiz parte, o relator do projeto fez um comparativo que é até muito simplista. Ele falou assim que uma mulher solteira, sem filhos, com o mesmo bacharelado de um homem, ela não pode aposentar com idades diferenciadas. Olha que loucura a simplicidade de uma argumentação. E aí tinha uma colega do Sindicato das Enfermeiras que falou, olha, a mulher não pode pensar em se casar, mas pensar em ter filhos. Que loucura é essa e que comparativo maluco é esse que o senhor está colocando aqui na audiência pública? Quer dizer que o senhor está fazendo um comparativo de uma mulher solteira com a mesma formação, sem filhos, e um homem. Quer dizer que a mulher não pode se casar, não pode querer ter filhos, não pode construir uma família, não pode mais nada. E a mulher solteira sem filhos não quer dizer que ela não tenha dupla ou tripla jornada, porque ela tem pai, ela tem família e ela pode ser o arrimo da família naquela situação e a pessoa que realmente resolve todos os problemas familiares. Queria citar a situação do Constituinte Originário de 88, quando da aposentadoria dos rurais, do agro que não é pop. Lá deixa bem claro, o Constituinte Originário de 88 deixa bem claro que para além... Eu estava lá. O senador Paulo Paim estava lá, não vai me deixar mentir. Ele deixa bem claro que para além de um conteúdo previdenciário, existe um conteúdo social, que é a manutenção do pequeno e médio trabalhador rural no campo. Então, nós não podemos trabalhar uma aposentadoria rural com caráter eminentemente financeiro. Você tem toda a razão, tanto que nós colocamos outras contribuições já. Confins, tributação sobre lucro, sobre faturamento, jogos lotéricos. Naquela época tinha, logo em seguida veio o CPF, foi para lá também. Enfim, um outro balde de componentes para sustentar a responsabilidade social, que até hoje eles arrecadam. Exatamente. Vou citar também rapidamente a minha categoria, a categoria dos profissionais que são atingidos por atividade de risco e que o governo está acabando. Boa. A atividade de risco ela é reconhecida no mundo inteiro. A OIT, ONU, reconhecem a atividade de risco, principalmente a atividade policial, como a segunda mais penosa e danosa do mundo. Qual é a idade de vida? A média de idade de vida do policial federal, que é a maior de todas, é de 65. A média do policial civil gira em torno de 59. Isso. A média do agente penitenciário de vida, tábua de morte do agente penitenciário de São Paulo, é 51. É com esse número que eu estava trabalhando, em torno de 50 anos. E quer que ele se aposente aos 65. Aposente aos 65, sem o 100% da média de contribuição. Se quiser o 100% da média de contribuição, vai em torno de 72 anos. Ou seja, nas atividades de risco, nós mudamos o nome da reforma da Previdência. Não é reforma da Previdência. O que os policiais e as pessoas que são atingidas por atividade de risco estão chamando é de auxílio funeral. A Previdência não vai ser mais Previdência, vai ser um auxílio funeral. Quando receber. Quando receber. Essa é a realidade. E não tem direito a receber o benefício. Essa é a realidade da atividade de risco hoje no país. E aí tentam fazer diferenciações e ilações entre quem realmente exerce atividade de risco e quem não exerce atividade de risco, com coisa de que hoje,
aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e São Paulo, se uma facção criminosa pegar uma pessoa que exerce atividade de risco, ela vai perguntar se ele exerce ou não atividade de risco efetivamente. Quando pegarem a carteira deles, está escrito ali policial ou agente penitenciário ou qualquer outra categoria profissional que exerça atividade de risco no país. E vou mais além, senador, a atividade de risco, ela não abrange só os profissionais de segurança pública, abrange, por exemplo, os eletricistas, abrange uma gama muito maior de profissionais que estão perdendo a sustentação constitucional. Só para ajudar, todo aquele que trabalha em área insalubre, penosa e periculosa, ou um dos três, mediante peritagem, naturalmente, tem direito a especial e o adicional. Não vai ter mais adicional de insalubridade? Não vai ter mais adicional de risco de vida, chamada periculosidade? Você tem toda a razão. Construção civil, metalúrgico, quem trabalha com produto químico, aí vai para um raio-x, um leque enorme de milhões de pessoas que vão perder o direito ao especial e à atividade. Exatamente. Professores, acabou. Professor, que agora é 25, de contribuição vai ser 50. E aí a gente dobra 100%. E aí a gente cai na esquizofrenia, senador, do governo. Porque a maioria dos profissionais de segurança pública hoje recebe por meio de subsídio. E aí existem várias tentativas, tanto aqui na casa, quanto judiciais, de retorno da periculosidade. Né? De retorno da periculosidade, porque a gente entende que o artigo 7º da Constituição Federal, o percebimento por subsídio não exclui o direito à periculosidade e o risco. E aí vem o governo, por meio do relator do projeto, e oferece o retorno à periculosidade, sendo que o governo nega a periculosidade nos projetos que nós temos em andamento e judicialmente. Aí eu falo, pô, vocês estão esquizofrênicos. Porque, por um lado, vocês negam, agora vocês vêm oferecendo e só para os ativos. Né? Aí a gente fica naquela loucura. O governo, de um lado, nega e, do outro lado, defere. Né? Por fim, para terminar, eu queria, de novo, me sustentar no discurso da nossa representante feminina. E, Berna, os terceirizados, há 2 semanas atrás, os terceirizados do Departamento de Polícia Federal do Setor Policial Sul estavam fazendo greve por não percebimento dos valores. E nós estamos autorizando uma terceirização ampla, inclusive da atividade de fim. Você imagina a loucura isso dentro da Polícia Federal. Não pode terceirizar os agentes escrivães, papiloscopistas, os cargos. Mas eu posso criar um analista de dados e terceirizar e colocar um analista de dados dentro do Departamento de Polícia Federal. Eu vou criar um Snowden dentro do Departamento de Polícia Federal. Se hoje nós já temos N vazamentos de informações sigilosas, exemplo último, a entrevista na Lava Jato do pai do rapaz do Marcelo Odebrecht, que estava sob segredo de justiça e vazou a filmagem. Então, o vazamento é constante hoje, com quem tem responsabilidade e é funcionário público. Você imagina você terceirizando e colocando pessoas ali dentro para análise de dados, de gravações, de interceptações telefônicas que vão ganhar um salário mínimo, não tem vínculo nenhum com o órgão e sabe-se Deus qual o vínculo que ele tem com a empresa terceirizada e com o dono da empresa terceirizada. Olha a loucura a que nós vamos chegar no país. Né? Por fim, direito de greve, um outro absurdo que vem andando, ao fim da greve, que está pautado, um outro absurdo que vem ocorrendo. Senador Paim, hoje os policiais federais não podem fazer qualquer tipo de mobilização, porque o Judiciário, o STJ, imputou às representações sindicais uma multa de R$500 mil dia por mobilização, fazendo um comparativo com os militares, falando policial federal é igual militar. Olha a loucura que nós estamos chegando, a esquizofrenia. Enquanto o que deveria ser o ideal para a segurança pública brasileira é a desvinculação do trabalho militar do trabalho de segurança pública. A segurança pública é prestação de serviço à sociedade. O trabalho militar é para repelir injusta agressão estrangeira. São serviços diferentes. A partir do momento em que eu cruzo esses dois
essas duas ideologias e coloco a segurança pública como militar, eu vou para a rua, o policial vai para a rua para combater o inimigo. Ele vai com treinamento de guerra para a rua. E aí você tem, ideologicamente, os problemas que nós temos na segurança pública brasileira. Segurança pública onde funciona, funciona com polícia cidadã, polícia de proximidade. Aquela que senta e conversa com todos os cidadãos da região, todos os comerciantes. E nós estamos no sentido inverso, de militarizar, inclusive judicialmente, militarizar a nossa segurança pública cada vez mais. Ao invés de dar direitos aos policiais militares e desvincular como força auxiliar das Forças Armadas, nós estamos vinculando cada vez mais as forças policiais civis de segurança pública às Forças Armadas. E não há como, para terminar, senador Paim, fazer qualquer tipo de ilação de que a Força Nacional ou os militares vão resolver o problema específico de uma cidade ou de um estado. Porque não há que se conceber que um estado como o Rio de Janeiro, que tem 50 mil policiais, eu mandar 200 policiais para lá vai resolver o problema. Isso é um tapa na cara de todo mundo. É chamar todo mundo, com perdão, de ignorante. Se com 50 mil não resolve, eu vou mandar 200 para resolver? Pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho, gente. Obrigado, senador Paulo Paim, obrigado pela oportunidade. A CSB está inteiramente a seu dispor para combater as reformas trabalhista e previdenciária e também esses outros pontos como cerceamento do direito de greve e terceirização. Obrigado.